Olá, pessoal do nono ano. Então, aqui eu vou fazer a segunda parte da videoaula, que é a resolução das equações do segundo grau, tanto a completa quanto a incompleta. Vou tentar explicar de um jeito que vocês consigam entender com clareza, e vocês também assistam a primeira parte da videoaula, né, que já foi postada. Então, vamos à primeira equação. X ao quadrado mais 6x menos 7 igual a zero. Eu vou fazer do jeito como vocês devem fazer, mas não quer dizer que é o único. Devem fazer no momento, né, utilizando a fórmula de Bhaskara, mas com o passar do tempo vocês podem usar a fórmula de uma maneira mais simplificada. Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Primeiro passo é tirar o valor de A, B e C. Então, quando A não tem aqui, que não aparece, na verdade ele existe, só que ele é 1. O B é 6 e o C é menos 7. Bem importante lembrar que se é negativo tem que ir o sinal, certo? Primeira parte feita. Agora, a fórmula de Bhaskara em si, eu vou separar ela em duas partes para explicar melhor para vocês, que a primeira parte chama-se delta, que é b ao quadrado menos 4a vezes o c. Então, aqui eu substituo o b, aqui o menos 4 é fixo e substituo o a e o c. Então, nós vamos fazer essa primeira parte aqui. No lugar do b, nós vamos colocar 6 ao quadrado. O b a gente coloca e o ao quadrado é fixo. E quando é negativo, nós usamos parênteses. Mas no caso 6 é positivo, não precisa. Então, o que segue aqui? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 7. E quando o número é negativo, nós utilizamos parênteses. Agora, para encontrar o valor do delta, que é o primeiro passo da equação, da resolução da fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que resolver tudo que tem aqui, a potência e depois a multiplicação. Então, a gente sabe que 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, e sempre vai ficar positivo. E aqui, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Esses três números se multiplicam, então dá 28. Aí eu vou somar os 36 com 28, que vai dar 64. Quando o delta é um número positivo, quer dizer que eu posso continuar, porque se ele é negativo, não vai dar para fazer a segunda parte. Então, quando ele é positivo, quando ele é zero, eu posso continuar. Então, se ele deu positivo, nós vamos agora para a nossa segunda parte, que é o valor do x, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Vai ser aqui nesse espaço que o delta vai entrar. Então, por isso que ele não pode ser um número negativo, porque vai ser dentro da raiz. Esse mais e esse menos indica que eu vou encontrar dois resultados. Então, vamos lá. Nós vamos substituir x igual menos o valor do b, que é positivo, mais e menos a raiz do delta. Como ele é positivo, se eu não quisesse colocar dentro do parênteses, eu poderia colocar direto menos 6. O valor do delta é 64. E 2 vezes o a, que é 1. Depois que eu substituo o valor do b, o valor do delta, o valor do a, o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo aqui a segunda parte, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer sinais diferentes, menos. A raiz quadrada de 64 é 8. E 2 vezes o a é 2. Agora, para poder terminar, eu tenho o sinal de mais e de menos. Então, eu vou separar essa conta em duas. Eu vou fazer primeiro utilizando o sinal de mais. Lembrando que não é esse sinal que muda, é esse aqui, ó, do meio.
E a outra conta eu vou fazer com o sinal de menos. Então, percebam o que a professora fez aqui, ó. Vou separar com sinal de mais e a outra com sinal de menos, sempre. Que eu vou chamar de x uma linha, que é x primeiro, e o x2, que é o x duas linhas. Aí eu resolvo a parte de cima primeiro, né? Se os sinais são diferentes, eu diminuo. 8 menos 6 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Dá 2 positivo, porque conserva o sinal do maior. E sinais iguais? Eu somo e conservo o sinal. Então, dá menos 14 dividido por 2, que dá menos 7. Encontrei aqui 1 e encontrei menos 7. Logo, eu encontrei a solução da equação, que é menos 7 e 1, porque eu coloco em ordem crescente, do menor para o maior. Essa é a primeira equação. Bom, pessoal, continuando aqui, nós vamos para a nossa segunda equação, fazendo o mesmo processo, tirando o valor de A, o valor de B e o valor de C. Calculando primeiramente, até vocês gravarem, colocando a fórmula aqui, do delta, que é a primeira parte da equação da fórmula de Bhaskara. Então, no lugar do B, eu vou colocar 2 e é ao quadrado. O menos 4 é fixo, aí eu coloco o A e o C. Aqui, eu resolvo a potência primeiro. Então, 2 ao quadrado é 4. Esses 3 se multiplicam. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Logo, 4 menos 4 é 0. O que isso indica para mim? Que eu posso continuar. Eu vou continuar. Vocês vão ver o que vai acontecer pelo fato de ter o delta igual a 0. Então, agora eu vou fazer a segunda parte, que é essa aqui. Alguns alunos, depois de ter muita prática, já vão fazer tudo junto aqui, deixar para fazer o delta aqui dentro. Mas agora, né, nós estamos iniciando, não é o momento. Menos B, o B é positivo. Mais e menos a raiz do delta, o delta é 0. Embaixo 2 vezes o A, que é 1. Se eu vou somar e diminuir com 0, que é o caso que vai acontecer aqui, sinais diferentes, menos, raiz quadrada de 0 é 0. Embaixo 2 vezes 1, 2. O que vai acontecer aqui? Eu vou encontrar sempre o x uma linha e o x duas linhas. Uma com o sinal de mais e a outra com o sinal de menos. Bom, somar com 0 e diminuir de 0 não muda nada, porque vai dar o mesmo número. Certo? Então, 2 dividido por 2 dá 1. Aqui também. Logo, os resultados são iguais. Isso sempre vai acontecer quando o delta é 0. Então, na minha solução, eu coloco que a solução foi menos 1, porque não há necessidade de colocar duas vezes. Nós já voltamos para o nosso próximo exemplo. Então, pessoal, essa equação aqui, ela tem o A igual a 5, o B igual a menos 3 e o C igual a 1. Então, nós vamos fazer novamente, né, a nossa primeira parte, que é o delta. Lembrando que o delta é uma letra grega e por isso foi escolhida para a fórmula. É porque os gregos contribuíram bastante para essa fórmula. B ao quadrado. Aí, como é negativo, nesse caso eu vou utilizar parênteses. Menos 4 vezes o A vezes o C. 3 ao quadrado dá 9 positivo. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. 9 menos 20 dá menos 11. E aí nós temos um problema, porque se eu colocar na raiz, não existe raiz quadrada nos números reais de número negativo. Então, eu vou parar por aqui e vou colocar que a solução é vazia em R. Ou eu posso colocar também assim, ó, o outro símbolo do vazio.
jamais eu posso colocar esse símbolo aqui dentro, porque é vazio dentro do próprio vazio. Ou eu utilizo essa ou essa aqui. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando delta é negativo. Aí eu não continuo, porque a equação não tem solução nos reais. E para encerrar, nós vamos fazer uma incompleta. Tanto pode ser essa quanto a outra incompleta. O A é 1, o B é menos 6 e o C é 0. Aí vamos ao delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. 6 ao quadrado é 36. A gente sabe que multiplicar por 0 vai dar tudo 0, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 36 menos 0 dá 36. Aí vamos para a segunda parte, que é menos o valor de B, mais e menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A, que é a formulazinha. Menos com menos dá mais. A raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2 vezes o A, que dá 2. Então, nós vamos encontrar o x uma linha e o x duas linhas. Lembrando que só muda a parte do meio. Aqui dá 12 dividido por 2, que é 6. Nem precisava colocar o sinal de mais, né? Porque quando não tem, já sabe que é mais. 6 menos 6 é 0. 0 dividido por 2 é 0. Solução dessa equação: 0 e 6, que é o mesmo caso que a gente resolvia lá na outra maneira de colocar em evidência, mas agora nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, é isso. Qualquer dúvida, revejam a videoaula várias vezes até entender, pesquisem e qualquer dúvida podem me procurar no Google Sala de Aula. Um abraço.